Me parece que não é possível mudar a dotação de pessoal de todos os tribunais de um dia para o outro. O que é possível, ao longo do tempo e no cumprimento das metas, é verificar qual é a dotação mais adequada, sempre buscando uma uniformidade. Não é interessante para o judiciário, que é nacional, a magistratura é de importância nacional, é de envergadura nacional, que ela seja fracionada, criando diferenças abissais entre um tribunal e outro. Isto não é bom para a população, não é bom para o serviço da justiça. Mas é claro que essas diferenças têm que ser compreendidas e têm que ser medidas na busca por uma uniformidade. O que o Conselho busca é justamente uniformizar isto. E quanto à execução, a execução é uma fase fundamental do processo. É a fase onde nós vamos verificar se a justiça foi eficaz, se ela teve eficácia, se o que ela decidiu aconteceu. E nesse sentido, o Conselho tem dado uma colaboração muito grande aos tribunais, criando mecanismos ou disseminando mecanismos que alguns tribunais já haviam desenvolvido, no sentido de tornar efetiva a fase de execução. Então aí nós temos a par da penhora eletrônica fundamental, com o convênio com o Bacenjude, hoje obrigatório para todos os tribunais. Nós temos o convênio com o Renajude, que é a possibilidade de penhora de veículos automotores, que tem uma eficácia muito grande. E os tribunais também, em conjunto com o CNJ, desenvolveram convênios com os registros de imóveis, que também levam a penhoras eletrônicas, gerando uma possibilidade de execução mais célere e mais rápido. Tudo isto utilizando-se de meios eletrônicos, meios mais confiáveis, meios mais rápidos, onde nós demandamos de menos pessoal e temos uma confiabilidade no sistema muito maior. Me parece que este é o grande ponto hoje, tornar a justiça eficaz. Esses são alguns exemplos que eu dei da atuação do Conselho Nacional de Justiça ao lado dos tribunais, buscando melhores soluções para o próprio dia a dia do juiz, dos tribunais e da sociedade como um todo. Como membro do Ministério Público e também conselheiro, como o senhor avalia o pleito das associações quanto à equiparação entre a magistratura e os membros do Ministério Público? Veja, aí não é uma questão de equiparação. A Constituição Federal de 88 criou uma simetria entre as duas instituições. Esta simetria, que já havia sido reconhecida inclusive em julgados anteriores do Supremo Tribunal Federal, ela foi assegurada de maneira muito mais clara com a Emenda 45, que criou duas instituições, uma instituição que é a Justiça e outra que é fundamental ao funcionamento da Justiça, que é o Ministério Público. Dotou essas duas instituições de conselhos nacionais absolutamente simétricos, e determinou a aplicação do artigo 93 da Constituição a todo o Ministério Público, ou seja, as garantias e direitos da magistratura são garantidos igualmente e integralmente ao Ministério Público. Este pleito de simetria formulado por alguns juízes ao Ministério Público deve-se à obsolência da Lei Orgânica da Magistratura, ou seja, nós temos uma lei absolutamente antiquada, que é a LOMAN, e que não prevê direitos que já estão garantidos na Constituição. E nós sabemos muito bem que os direitos dos trabalhadores, aqueles assegurados na CLT, são o piso. Não pode uma lei especial minorar esses direitos para quem quer que seja. E nós temos uma situação paradoxal hoje, onde algumas carreiras da magistratura não têm asseguradas garantias mínimas que são asseguradas a todos os trabalhadores. Numa interpretação que nos pareceu inadequada, e por isso nós votamos pela simetria, poderíamos dizer que nem o direito do terço constitucional de férias estaria assegurado ao magistrado, porque a LOMAN não prevê. E a Constituição prevê nos direitos gerais dos trabalhadores. E, no entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal e todos os tribunais esperar por uma lei específica quando o trabalhador comum já tem isto. O mesmo diga-se de respeito à indenização de 10 dias de férias. O trabalhador comum pode ter indeferido 10 dias de férias e ele recebe esta quantia em dinheiro. Então, esta quantia também deve ser paga ao magistrado, porque é uma garantia mínima de todo o trabalhador brasileiro. Não tem sentido o juiz que ocupa uma função fundamental, uma função de Estado, ter garantias menores do que o cidadão comum. Então, o pleito das associações, no sentido de que fosse dado pelo menos a garantia que é dada ao Ministério Público, está absolutamente correto e é a aplicação direta da Constituição Federal que já assegura isto. Ou seja, a nossa obrigação é tornarmos a Constituição Federal
implementada, aplicada e efetiva. E ela não pode ser obstada por uma lei anterior a ela, uma lei fruto da ditadura, uma lei que existiu justamente para coibir uma magistratura independente, uma lei em cuja sua feitura foi fruto do fechamento do Congresso e do chamado pacote de abril, que proporcionou o aumento do quórum dos senadores com a instituição do senador biônico para aprovar essa lei complementar. Então não é uma lei da ditadura, uma lei formulada às avessas, que pode coibir o funcionamento adequado da Constituição de 88. Funcionamento este que deve garantir um juiz imparcial, um juiz correto, um juiz que atue em favor da sociedade. E para nós termos esse juiz é preciso dar o mínimo de garantias e não espezinhar esse juiz dizendo que ele tem que ter garantias, inclusive, inferiores às garantias que todos os trabalhadores têm. De modo que o nosso voto, o nosso posicionamento é absolutamente no sentido da simetria constitucional dessas carreiras de Estado fundamentais da democracia brasileira. Conselheiro, o senhor gostaria de deixar uma mensagem aos juízes do trabalho, acrescentar alguma coisa? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer esse espaço que a TV Ana Matra nos dá, dizer que esse trabalho dos juízes do trabalho é importantíssimo. A magistratura do trabalho hoje tem realizado um trabalho social fundamental e esse trabalho no cumprimento de metas, de tornar a justiça mais célere, mais efetiva e eficaz, é um trabalho que nos deixa muito orgulhosos. E eu tenho certeza que a magistratura do trabalho tem contribuído em muito, assim como as outras carreiras da magistratura, para o aprimoramento da sociedade brasileira. Sociedade brasileira que quer a democracia, que quer ser republicana e, para tanto, precisa de uma magistratura forte, independente, autônoma e que dê uma resposta social a todas as pessoas que precisam da justiça. É isto que nós gostamos de ver e só podemos parabenizar esses juízes que têm trabalhado tanto por esse ideário de uma justiça cada vez melhor. Então, o meu muito obrigado a todos esses juízes e é um prazer muito grande compartilhar das suas agruras e colaborar no sentido de aprimorar essa instituição fundamental à democracia. Obrigada, conselheiro, pela entrevista com o nosso programa. Eu é que agradeço. Participe você também da TV Ana Matra. Envie sua sugestão pelo nosso e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.